Acho que tá gravando então, gente. Vocês estão. Tá todo mundo aí já, né? Pelo que eu tô vendo aqui, Ju, acho que só tem, tirando nós dois, 6 participantes, 6 pessoas. Tá. Pessoal, essa aula ela não é muito longa. Ela tem entre 45 e 50 minutos. Aí, então, a prof pediu para vocês começarem apresentando a tarefa da última semana, né? Que é falar um pouco sobre escolher um desinfetante utilizado na produção animal e comentar. Eu pedi então. Tá gravando. E aí, eu pedi então que cada um comente então agora a sua tarefa. Deixa eu só tirar aqui a minha apresentação. Beleza. É isso. Aí vocês vão aí abrir a sua câmera e fala um pouquinho sobre um desinfetante que a gente vai comentando, pode ser? Eu posso começar? Uhum, pode começar. Tá. Então, não sei se tu tem que anotar meu nome, o Danley. Sim, eu vou Danley. fazer algumas anotações aqui, mas vai ficar gravado, né? Tá. Mas de qualquer forma é o Danley que tá falando. Tá. Eu peguei aqui 2 desinfetantes que são usados agora. Eu e meu pai somos produtores aqui de aves, né? Então a gente está no vazio sanitário, a gente está usando eles, né? Uhum. E aí eu peguei aqui o TH4+. Esse é o nome comercial dele? É o nome comercial dele. Uhum. TH4+. Que ele é ativo em baixas concentrações em relação às propriedades dele, né? Não tem que é importante, ele não contém fenóis nem formaldeído, né? Então ele é biodegradável, né? O que é importante, né? Não tem ação corrosiva sobre equipamentos e construções. Ele possui a associação de amônios quaternários, né? Os conhecidos AQ, e glutaraldeído. Amplia o espectro ele acaba agindo contra bactérias, fungos e vírus, mesmo na presença de matéria orgânica, o que é importante, porque aqui fala em testes que foram feitos na presença de matéria orgânica e água dura, e isso é importante porque em instalações agropecuárias, né, acaba sempre tendo alguma matéria orgânica ali e ele precisa agir ali, né? Então, ele não é afetado em relação a isso. Legal. Tá. Mais alguma coisa que eu preciso falar? Não, acho que tá bom. Tá bom. Muito obrigado, Danley. Aí agora quem quer Falar ser o o meu. próximo? Uhum. Eu peguei um antisséptico pré-ordenha, que seria o pré-dipping. Uhum. Aí o grupo dele seria dos halogênios, mesmo que o princípio ativo seja iodo ou cloro, o grupo é o mesmo. Aí no princípio ativo também eu botei como sendo o iodo, que é o mais utilizado, mas pode ser também cloro. E O qual a custo varia concentração do iodo dele? 0,1%. Uhum. É que E é o cloro pré-dipping, de, né? Tem que ser uma concentração baixa. e o cloro de 0,8 a 1,2%. Uhum. Aí no custo eu não consegui meio que pegar um custo assim bem certinho, mas eu vi em média de 20 a 30 reais o litro. Posso estar bem errada, mas foi pelo menos o que eu achei assim por cima. O mecanismo de ação seria uma ação fungicida, bactericida e viricida, pensando no iodo, né, que já que é o mais utilizado. E ele daí é utilizado na desinfecção dos tetos antes da ordenha, agindo por 15 a 30 segundos, daí na prevenção da mastite ambiental. Aí foi isso que eu Legal. coloquei. E aí você percebe
que ele precisa ter essa concessão baixa porque ele está entrando em contato direto com mucosa, né? Então, sempre que a gente usa um desinfetante no corpo do animal, tem que ter esse cuidado, né? De não ser tóxico para as células. Que já é diferente do caso do que o Danley falou, né? Que é utilizado sobre superfície inanimada. No vazio sanitário, que a gente vai comentar daqui a pouco, inclusive. Muito obrigado, Júlia. De nada, eu Uhum. fiquei só com uma dúvida. No que eu estava pesquisando, eu achei tipo, um artigo que eles estavam testando os desinfetantes. Só que a pessoa falou que era pré e pós-dipping. Só que ela não especificou quais eram os princípios ativos do pós e do pré. Daí eu achei também com clorexidina, amônia quaternária e o ácido lático. Aí eu não sei se eles seriam pós-dipping ou também tem a chance de estar no pré-dipping. Geralmente, o que varia do pré e do pós-dipping é a concentração. Então, muitas vezes, se usa o mesmo produto que se usa no pré, se usa no pós também, só que aí mais concentrado no pós, né? Pensando nessa ação residual que ele tem que ter, porque o pré-dipping, que nem ele fala, ação em 30 segundos. Por quê? Porque logo após 30 segundos você já vai colocar a ordenhadeira, né? E o pós-dipping você faz depois que a vaca for ordenhada, né? Então, ele precisa ter essa ação residual para fazer uma proteção, né, até a próxima ordenha. Porque logo que o animal sai da ordenha, o canal do teto está aberto, né? O esfíncter está aberto. Então, você tem que ter esse conjunto e geralmente junto o ácido lático para dar uma selada, né? Ele é tipo uma cola, para ter esse efeito. Ah, tá, entendi. Obrigada. Capaz. Obrigado, Júlia. Quem que é o próximo? Posso falar o meu? Beleza? Pode falar, amiga. Eu peguei o AVT 450. Ele é do grupo do amônio quaternário e ele é composto por amônio quaternário, glutaraldeído, aldeído etanólico e potencializadores químicos. E ele tem função viricida, fungicida, bactericida e esporicida. E é utilizado praticamente em todas as áreas de animais zootécnicos. Tanto quanto em vazio sanitário, quanto quando tem animais dentro, quando se tem problema com coccidiose, dá para aplicar na instalação, pulverizando por baixo dos leitões, que ajuda. Beleza. E você percebe que ele já está relacionado ao ambiente, né? Que nem aquele que o Danley falou. As amônias quaternárias, geralmente, quando a gente vai utilizar para instalação, geralmente tem que ter uma amônia quaternária ou um fenol aí, ou um cresol. O cresol a gente não usa muito mais hoje em dia, que é a creolina, mas ainda tem gente que usa, porque eles têm essa ação sobre matéria orgânica, né? E aí sempre lembrar, então, de que esse tipo de desinfetante a gente nunca pode usar sobre pele íntegra, né? Então, isso nunca pode entrar em contato com o corpo do animal, só com superfície inanimada. É isso, Laura? Isso. Beleza, então. Obrigado. E agora, quem quer ir? Posso apresentar? Uhum. Eu peguei o Biocide. Foi bem difícil de achar qual era o valor dele no mercado, porque quando entrava no site, dizia que estava indisponível o produto, então era bem difícil de achar o valor, mas eu achei entre 40 e 50 reais o litro. Meio carinho. Ele contém 2,6% de iodo e ele é um desinfetante, bactericida, viricida, fungicida e esporicida. O princípio ativo, então, é a base do iodo. Ele é utilizado para infecções, desinfecção em geral, inclusive da água da bebida dos animais, só que para diluir na água, então, é uma quantidade diferente do que tu vai fazer para passar em cima dos objetos e dos materiais. Com 30 segundos para botar nos materiais, ele é contra estafilococo, salmonella, E. coli e outros bactericidas. Depois de 30 segundos de aplicação, ele é contra os fungos. Depois de 15 segundos é viricida, então é contra os vírus da febre aftosa. E ele também age contra o vírus causador da doença da bronquite infecciosa, hepatite infecciosa, encefalomielite aviária. Deixa eu ver.
Daí depois é a concentração de diluição. Então, daí de 1 litro do produto para 250 litros de água, tu faz a lavagem, desinfectação das mãos, do Uber, né? O pé dilúvio. Aí depois de 1 litro do produto para 320 litros de água, faz a desinfecção contra o vírus da febre aftosa, né? Fazendo a pulverização de galpões, estábulos, os veículos de transporte, fazer a lavagem de equipamentos, utensílios e instalações. Daí depois 1 litro produto para 500 litros de água, faz a lavagem, desinfecção de aviários, as gaiolas, incubadora, canil, faz em geral os equipamentos tipo balde, bandeja, bebedouro. Uhum. Depois de 1 litro para 1.200 litros de água, tu faz a desinfecção, instalações, equipamentos tipo de laticínios, né? Faz a lavagem das ordenhas, dos latões e tanques. E aí depois tu bota só 1 litro do produto para 2 mililitros de água, aí tu faz a desinfecção da água da bebida dos animais, para não ter uma concentração muito alta do produto. E eu acho que é isso. Uhum. Muito bom, Laura. O Biocide, ele é uma molécula bem nova, assim. Faz pouco tempo que ele tem no mercado. E vocês viram que o mesmo produto, ele consegue ter várias ações, né? Tanto sobre água, Isso. quanto sobre superfície inanimada, quanto até pode entrar em contato com o corpo do animal, né? Isso porque o que varia é a concentração, né? Então, quando você compra lá 1 litro por 40, 50 reais, você tem que sempre observar qual a concentração desse produto. Geralmente, ele já vem que nem ela mostrou, 1 ml para cada tantos litros de água você usa e tal. Esse 1 ml para tantos litros de água já foi feita a regra de 3, né? Para ter a concentração final adequada àquela aplicação. Então, gente, isso é uma coisa que é muito importante ser sempre observado, que é as recomendações de uso, né? E fazer essa adequação, né? Conforme o tipo de uso que você vai fazer, né? Então, obviamente, quanto mais concentrado, mais ação ele vai ter. Então, você vai usar ele sobre superfícies mais contaminadas, né? Superfície inanimada. Como, por exemplo, grade que vai fezes, né? Grade da instalação. Já quando você vai usar ele menos concentrado, naquelas ocasiões em que ele vai entrar em contato com o corpo do animal, ou como para desinfetar água, por exemplo, né? Essa é uma tendência que está acontecendo, né? Você ter a mesma molécula, porém o que varia a ação dela é a concentração. Isso é muito interessante e está representando, né, um ganho para a gente. Mas é sempre bom vocês ficarem atentos a isso, a essa questão da concentração, né, de fazer a diluição de uma forma correta, né? E às vezes tem alguns produtos que eles não vêm com essa relação, tá? Ele só fala a porcentagem, aí você tem que fazer a regra de 3 ali para ver a concentração final. É isso então, Laura. Muito obrigado. Isso. Posso falar? Uhum. Calma aí, só um minutinho, deixa eu pegar aqui que eu tô no serviço, então tá difícil. Quartemon, eu acho que é assim que se diz. Ele age nos micro-organismos e dá para usar nos bebedouros, comedouros, utensílios em geral e também limpar os ambientes veterinários. E o princípio ativo é o cloreto de benzalcânio, alguma coisa assim. E pode aplicar também nos tratamentos de feridas na coleta de sêmen. E é dissolvido 5 ml para cada 10 litros de água. É isso? É isso aí. Muito obrigado. Esse desinfetante ele já é mais antigo e ele é usado muito para... Ele é um pouquinho antigo, né? Ele já está bem fora de uso, assim, porque ele é bem restrito, né? A tendência que a gente tem hoje é estar usando esses que nem o Biocide, que a Laura falou, que tem são mais versáteis, né? Você não precisa ficar comprando ele para várias coisas. Mas o Quartino, eu sei que tem um uso ainda que o pessoal não consegue, que ele é muito bom para desinfetar a vagina artificial quando vai coletar sêmen do gavião. Tava escrito ali também. Esse é um uso que eu conheço dele até hoje. Eu sei que o pessoal que trabalha com equinos usa muito ele para
para esse uso. Só que como eu não tenho muito conhecimento na área, eu não sei exatamente o porquê, né? Mas eu sei que ainda se usa ele muito, o pessoal que trabalha com equinos. É isso, então? Obrigada. Obrigado, Ana. Isso. Posso falar? Sim? Eu procurei o Colosso. Uhum. Ele é utilizado por pulverização ou banho de imersão no combate de ectoparasitas, tipo Bófilos micrópolos, Dermatobia hominis e um monte. Em bovinos e em suínos, em Sarcóptes scabiei e aviário, aqueles cascudinhos, o Alphitobius diaperinos. E a composição dele é cipermetrina, 15 gramas, clorpirifos, 25, citronelol, 1 e veículo 100 ml. Eu achei ele no mercado por uns 41, varia do tamanho. O de 250 ml eu achei em uma loja por 31 e 26. E ele é feito por diluição. Aí na bula fala como que tem que ser utilizado a pulverização e o banho de imersão. Aí tem que explicar como que é? Não, só tá bom. Só comentário tá ótimo. Beleza, Sibeli? Uhum. Então, o Colosso, gente, ele não é um antisséptico, nem um desinfetante. O Colosso, ele é um medicamento veterinário que ele é classificado como um antiparasitário. Ele é utilizado então, no combate principalmente ao carrapato, né? E piolhos, escabiose. Só que ele não é um desinfetante. O que pode parecer, né? Que ele fala, não, mas aí aplica por aspersão. Só que como é que eu vou dizer? A forma que a gente pensa o uso dele é diferente, porque os desinfetantes a gente sempre pensa em agir sobre micro-organismos, né? Micro-organismos tanto do ambiente inanimado, né? Então das instalações principalmente, ou dos equipamentos que vão entrar em contato com os animais, ou sobre o próprio corpo do animal, né? E aí então o desinfetante tem essa característica. Aqui a gente já está pensando em tratar uma doença parasitária. Então, o Colosso, gente, ele não é um desinfetante. Mas igual, mesmo assim, muito obrigado, Sibeli, por ter comentado sobre esse produto com a gente, né? Imagina. E é isso. Quem que é o próximo? Pode ser? Pode sim. Bom, eu resolvi fazer sobre o Biofor, que é Biofor ou Biofor, não sei a pronúncia correta, mas ele é a base de iodofor e ele é basicamente um desinfetante à base do complexo de iodofor com 2,25% de iodo livre, né? Uhum. E esse tipo de produto ele tem um espectro bem amplo de ação germicida, mas também possui atividade bactericida, principalmente contra Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella. Inclusive eu li também um trabalho sobre a ação dele, confirmando a ação dele contra a Salmonella, feito pela UFRGS. E ele também atua bastante contra Newcastle e bulba aviária, que é bastante comum na produção aviária. E também ele é bastante usado também na desinfecção e sanitização de equipamentos da indústria cervejeira. E eu acho que é basicamente isso. Obrigado, então, Claudicino. O que acontece, gente, o iodo, o iodofor, né? Ele é um daqueles casos que eu comentei anterior para vocês, que ele não vem
ele é iodo a 2,5%, né? Então, ele não vem com a especificação ali, tipo, dilua, que nem o Biocide, né? Você tem que pensar, então, como ele já é um produto muito antigo, ele já tem um uso muito consolidado, você tem que pensar, então, qual a concentração que você quer e você mesmo preparar ali. Então, se você pode usar ele tanto no pré-dip, no pós-dip, para desinfetar, nos casos que você, aviário, no caso que você tem essas doenças né, das limpezas e desinfecções programadas, pensando nessas doenças que você citou, né? Só que aí você vai ter que, cada caso desse, você vai ter que fazer uma concentração diferente, pensando naquele uso, né? Então, o iodofor, por ele ser um produto já muito antigo, ele acaba sendo utilizado por pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento técnico, né? Não, dificilmente o agricultor vai ele lá sozinho e vai comprar um iodofor na veterinária. Geralmente ele vai fazer isso após ele ter a orientação de um profissional, né, das agrárias ali que vai orientar, ele vai dizer, você vai pegar o iodofor e vai diluir tanto para tanto em tal uso. Mas ele é um ótimo produto e é isso. Muito obrigado, Claudio. Posso falar? Sim, é o Caio? Isso. Beleza. Então, eu peguei o Vancid 10. Ele é a base de amônia quaternária, efetivo contra bactérias gram-positiva negativa, fungos e vírus. Ele é indicado na desinfecção e higienização de equipamentos e instalações, principalmente da avicultura e suinocultura. E a cada 100 ml desse produto contém 10 ml de cloreto de benzalcônio, o que torna ele um desinfetante catiônico com atividade surfactante. Então ele possui ação umectante e também detergente. E segundo a embalagem do produto, ele diz que ele é eficiente contra Staphylococcus aureus, E. coli e Streptococcus fecalis. E é isso. Beleza, obrigado, Caio. Tudo que a gente falou do iodofor também vale para o Vancid. Ele é a base de amônia quaternária, agora não me lembro a concentração dele, mas ele é bem, bem forte também. E aí, de novo, geralmente se usa nos vazios sanitários, porque ele é bem concentrado e é um produto bem barato também. Eu tô vendo aqui que parece que vai cair a sala daqui a pouco. Acho que é por causa daquele negócio do tempo, né? Daí quando cair, eu só retorno de novo, beleza? Abro de novo a sala, né? Falta mais alguém ainda, né? Falta a Tuane. Você quer falar, Tuane? Ou não? Beleza. Gil, eu acho que ela tá sem microfone. Tá, beleza, então. Ô, Tony, se você estiver ouvindo, na aula que vem você comenta, então não tem problema. Então, pessoal, esse exercício era justamente para a gente falar sobre isso, né? Sobre essa questão da forma como os desinfetantes são usados, né? Aí ver essa diferença, o que tem que ficar aqui é basicamente a diferença entre os produtos que você vai usar no corpo do animal e os produtos que você vai utilizar na instalação. E essa questão do observar bem a embalagem, como é que vai ser esse uso. Alguns produtos vão ser mais utilizados com orientação técnica, né? Porque às vezes ele não tem muita orientação ali, então você precisa ter um conhecimento técnico sobre aquilo. E tem outros, né? Como o Biocide, é comum o agricultor fazer o uso ele mesmo, né? Vai lá na agropecuária, ele consegue comprar e não precisa de muitas instruções, né? Mas é sempre bom vocês saberem um pouco, né, sobre isso, porque vocês vão, né, daqui a pouco vocês vão ser profissionais das ciências agrárias e vão ser consultados sobre isso, né? Os agricultores, é comum que eles peçam auxílio nessas questões, né, gente? Beleza, gente, chegou às 9h30, então, e aí eu vou começar a nossa aula de hoje, que ela é para durar
uns 40, 45 minutos. E aí depois no finalzinho eu comento sobre a tarefa da semana que vem, que vai ser um estudo dirigido, mas está tudo na aula. Então, se vocês prestarem atenção, né, já está lá no Moodle, quem baixou, você já pode até responder agora as questões, porque eu vou falar todas elas em algum momento. Beleza, pessoal? Posso começar a aula, então? Aí eu vou compartilhar aqui a tela. E essa apresentação também está lá. E aí, tem dois materiais de apoio para essa aula, que deixa eu compartilhar aqui e eu mostro para vocês. Estão vendo, pessoal? Sim, dá para ver. Beleza. Então, ó, tem dois materiais que é essa aqui, que é o PDF da aula, né? Tá lá. E aí tem essa cartilha aqui de boas práticas em sinocultura do mapa. Aí lá vocês vão na página 41 e tem a parte de biosseguridade. Então, todas as respostas estão aqui, né? Exatamente a pergunta você vai ler que você vai achar a resposta. E tem junto esse resumo aqui, que foram umas colegas minhas que fizeram quando a gente fez a disciplina de saúde, de medicina preventiva. E aí também estão tudo que eu vou falar na aula está aqui de um pouquinho mais mastigado, digamos assim, né? E aí eu gostaria então que vocês lessem esse resumo e esse capítulo aqui. Eles são 15 páginas, mas é com bastante foto, assim, então é bem tranquilo de ler. E está numa linguagem bem acessível também, para responder então a tarefa. E aí, no final, eu deixei mais alguns artigos lá para quem se interessar no tópico, né? A gente pode conversar depois. Mas eu gostaria que vocês lessem esse artigo. Ó, devemos revisar nossos conceitos sobre biosseguridade na produção animal intensiva, que é do professor Sonsini, que é referência nacional na parte de sanidade em suínos e aves. Então, leiam. É uma carta bem curtinha, né? 2 páginas, em que ele faz uma reflexão que eu acho que é muito interessante. Mas então, vamos lá, gente. A aula hoje, então, é sobre programas de biosseguridade na produção de suínos. Vamos delimitar aqui o começo, gente, que aqui eu vou estar falando sobre a produção animal de suínos no sistema agroindustrial, no sistema intensivo, tá? Aquele suíno que é criado em granjas, na maioria em sistema de cooperativas, né? Vamos lá, então. Antes de tudo, a gente tem que delimitar alguns conceitos, né? Primeiro, o conceito de biosseguridade e biossegurança. A biossegurança seria aquelas medidas relacionadas ao controle de doenças relacionadas a humanos, né? Nos ambientes humanos. Então, hospitais, clínicas veterinárias, pensando na segurança das pessoas que vão lá, né? Laboratórios, ambiente ocupacional, né? Doenças ocupacionais, isso tudo pensando na saúde das pessoas. A biosseguridade já é pensando na saúde animal, é pensando que o animal não tenha doença. Então, quando a gente está pensando no sistema de criação animal de suínos, em que o nosso objetivo é que esses animais produzam, né, da sua melhor forma possível e expressem seu potencial genético da melhor forma possível para que a gente obtenha lucros, né, através dessa criação, a gente não quer que esses animais adoeçam. Então, a gente está pensando em biosseguridade, porque a gente está tratando do animal aqui, né? E aí surgem dessa explanação inicial, surgem duas perguntas, né? O porquê, então, da gente ter um programa de biosseguridade, e é isso, né? Porque a gente quer que os animais não adoeçam, para que assim eles produzam bem e a gente tenha a atividade acontecendo da melhor forma possível, né? Então, toda granja hoje, ela tem
ela segue um programa de biosseguridade, né? Esse programa de biosseguridade, ele tem diferentes níveis. Então, nas criações comerciais, antes de eu me esqueci de perguntar a vocês já tiveram a disciplina de suinocultura? Essa Não. matéria da suinocultura é mais pra frente, nas fases finais, quase. Ah, Desculpa, beleza. no geral. Então, tá. Então eu vou falar algumas coisas meio básicas assim. Também tem uma questão que é o seguinte, eu acho que não comentei com vocês, mas eu trabalhei muitos anos na suinocultura, né? Eu sou técnico agrícola e eu dava assistência técnica na suinocultura antes de entrar na universidade. E também, depois que eu entrei na universidade, eu fiz muitos anos, fiz parte, né, quase toda a minha graduação, na verdade, fiz parte do setor de suínos, né? Então, isso tudo tô contando para vocês um pouco da minha experiência, né? Mas voltando, então. A suinocultura industrial, ela está dividida em uma cadeia muito longa, assim, né? E dentro da parte do elo produtivo, a gente tem o que a gente chama de etapas da produção, né? Então, cada etapa da produção, ela é feita em um local diferente, o que a gente chama, às vezes, de nichos, né? Os sítios, né? Então, você tem os sítios produtores, que produzem os suínos que a gente vai consumir, e você tem os sítios reprodutores, que são aqueles em que produzem os reprodutores que vão dar origem a esses animais que a gente vai consumir, né? Então, quando a gente está trabalhando nos sítios reprodutores, né, a gente tem um nível de biossegurança muito elevado, pois esses animais eles têm um patrimônio genético muito importante, né, que vai dar origem aos animais que a gente vai consumir. Então, eles têm um nível de biosseguridade muito mais elevado do que os suínos que são criados no sítio produtor, que é dali que vai vir os animais que a gente vai consumir. Porém, isso tudo tem legislação, né? Para quanto mais especificada a produção, ela tem mais legislações que acompanham. Porém, todo e qualquer sítio, seja o produtor ou o reprodutor, ele tem que ter um plano de contingência, né? Que seriam aquele conjunto de normas e procedimentos a serem adotados no caso de ocorrência inesperada de algum evento relacionado às doenças daquele país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem a peste suína, né? Então, por que a gente não tem? Porque a gente tem todo um plano de biosseguridade pensando nessa doença, né? Daqui a pouco vocês vão ver que a gente tem muitas outras doenças que a gente não tem e outras que a gente tem. Então, em cada uma a gente vai ter uma forma diferente de lidar com essa doença, né? Porque aquelas doenças que a gente não tem, a gente não quer ter. E aquelas doenças que a gente já tem, a gente meio que aprende a conviver. Mas tudo isso entra no que a gente chama de um plano de biosseguridade, então. Que vai ser, então, um plano para a gente conseguir conviver com a doença que a gente já tem ou não ter a introdução da doença que a gente não tem ainda naquela instalação. Quando a gente pensa, então, nas formas de introdução dos agentes das doenças em sistemas integrados intensivos de produção de suínos, existem dois pontos principais. Um é a transmissão direta, né, que ocorre de animal para animal, e essa, então, a gente tem, como é que a gente controla? Quando a gente fazendo uma boa triagem dos animais que entram na granja, né? Então, para isso, existem as quarentenas e também as certificações, né? Então, toda vez que eu vou comprar um suíno para ser meu reprodutor, eu preciso dessa certificação, né? Por isso, então, que a gente tem que respeitar todas essas legislações aqui, que vão dar a segurança de que esses animais não vão estar carregando doenças, né? E outra fonte de contaminação, de introdução de agentes patogênicos, são aquelas fontes chamadas indiretas, né? Que aí entram os fômites e os vetores. Então, vocês vão ver que essas são as duas principais, né? Aí aqui dentro você tem um detalhamento, né? Mas basicamente todas essas fontes aqui elas podem ser divididas entre
entre causas diretas e indiretas. As diretas é aquela quando você tem a transmissão de um animal para outro. Então, quando você tem animal de reposição, principalmente. E a indireta é quando você está veiculando ela sobre alguma superfície ou algum agente, algum animal. Como, por exemplo, quando você tem roedores, contato com animais silvestres, palha ou maravalha que você vai utilizar na cama dos suínos, que vem contaminada com alguma urina de rato, por exemplo, ração, água contaminada. Todos esses são os pontos principais das medidas de controle que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a primeira medida de controle que a gente tem que pensar no programa de biosseguridade é a questão de acesso, né, e localização da granja. Vocês conhecem, já viram alguma granja de suínos alguma vez? Já visitaram, já tem contato de alguma forma? Porque... agora que eu estou conseguindo ver o chat, gente. Nossa, muito... legal. Então, qual é o que a gente quando a gente chega de fora, assim, qual é a primeira característica que a gente tem, que a gente nota? É longe, né? Sempre é longe, nunca é perto. E isso é necessário porque para fazer um isolamento, né, da instalação zootécnica. Aqui dentro a gente vai ter uma grande quantidade de suínos, né? Então, se um animal que tiver uma doença contagiosa, a chance disso se disseminar, né, é muito grande. Então, se a gente tiver essa barreira vegetal aqui em volta, a gente consegue isolar muito bem em caso de surtos, né? Porque tem algumas doenças que elas têm transmissão aerógena, por exemplo, em que o agente ele pode, né, ser veiculado pelo vento, às vezes, por centenas de metros, né? Então, por isso que é muito importante que as granjas sejam isoladas, né? E aí, isso tudo, gente, vale então para essas criações agroindustriais, né, tecnificadas. Não vale para essas criações de fundo de quintal. Aqui é um outro sistema produtivo com outras... A biosseguridade é pensada de outra forma, né? Não que não seja pensada, tem que ser, mas aí lembre-se que aqui a gente está falando do sistema agroindustrial intensivo. Então, o primeiro ponto é esse, né? De ter essa localização geográfica, né? Esse isolamento físico. E aí, então, a gente precisa respeitar, então, as cercas, né? A gente tem que ter cercas de 1,5 m até 2 metros de altura, né? Aí tem toda uma regulamentação aqui de quantos moerões você tem que ter entre cada vão de cerca. Tudo isso entra naquelas legislações lá que eu apresentei para vocês antes. E também a questão da barreira vegetal, que é super importante para fazer esse controle nos casos de transmissão aerógena, como, por exemplo, a PIRS, né, que a gente não tem aqui no Brasil ainda, mas, né, é um risco. Então, né, a gente tem que ter avisos, né? Você vê que, ó, aqui antes a granja está lá na frente, né? Antes de chegar, já tem que ter, ó, entrada proibida, porque a gente tem que ter um controle muito grande das pessoas que têm acesso às instalações. E os rodolúvios, acho que a prof já comentou isso aqui com você na aula passada, né? Então, antes de você entrar na granja, né, isso aqui é logo depois primeiro você tem essa porteira que fica lá na estrada, aí você passa a porteira da estrada, aí antes de entrar na instalação em si, você tem que passar por esse rodolúvio aqui, antes de entrar e às vezes antes de sair também. Aí aqui, ó, tem uma caixa d'água, e aí tem os aspersores. Aí nessa caixa d'água, o que se coloca algum desses desinfetantes, como por exemplo o Biocide, o Vancide 10 também, e aí numa determinada concentração, que quando você passa aqui, ele já te dá uma desinfetada. E aí, depois de passar pelo rodolúvio, ainda tem uma delimitação. Quando você vai entrar numa granja, a granja geralmente ela tem, não sei se vocês conseguem acompanhar aqui o croquis, mas ó, aqui é a parte de dentro da granja, que é a parte de fora. E aí tem o que a gente chama de área limpa e área suja. A área limpa é para dentro e a área suja é para fora. Então, ó, aqui seria a entrada externa da granja. Então, você passou lá pelo rodolúvio e tal, tem o escritório. Do escritório, você vai passar por aqui, para essa área externa.
Aqui já é considerado a granja, só que é uma área suja, e tem os armários, que você tem que deixar os seus pertences, aí você passa por uma bateria de chuveiro, ou seja, para você passar para limpo, você tem que tomar um banho. Aí nessa área limpa aqui, você então pega a roupa da granja, né, e entra, e aí pode visitar a granja. Alguém de vocês já teve contato com esse sistema aqui de área limpa e área suja antes de entrar na granja? Esse procedimento aqui, ele é necessário para o dia que vocês forem visitar alguma granja, né? Geralmente, quando é granja comercial, assim, hoje em dia eu não sei como é que tá, né? Faz muitos anos que eu não atendo, mas na época que eu trabalhava, a maioria das granjas já estava exigindo isso até para o visitante ocasional, que nem, por exemplo, no caso do estudante de zootecnia, né? Todas essas medidas aqui, elas são pensadas em você não ser fonte de contágio. Então, por exemplo, aqui você tem que não pode entrar você tem que usar as roupas da granja. Você não pode usar a sua roupa que você veio da rua. A roupa que você veio da rua você vai deixar aqui, aí você vai tomar um banho, aí nesse banho que tem auditoria, né, tem que cortar a unha, não pode entrar com nenhum colar, nenhum anel, porque tudo isso pode ser fonte de contaminação, né? Você pode estar atuando como veiculando algum patógeno para esses animais. Então, isso tudo é super importante. E aí, esse nível de exigência, ele vai variar muito conforme o risco que você representa, né? Então, por exemplo, se você é um estudante de zootecnia, que não tem contato com os suínos, é a primeira vez que vai ver um suíno na vida, às vezes algumas empresas até deixam você entrar sem precisar tomar banho, né? Mas, por exemplo, no caso você é um representante técnico, né? Você está ali representando alguma empresa que vende algum insumo para a granja. Aí, se você vai só até o escritório, beleza, né? Você conversa aqui no escritório com o responsável, fica por ele, beleza. Mas se por algum motivo você tem que entrar na granja, você vai ter que passar por todo esse procedimento aqui, porque o risco que você representa para a saúde dos animais é maior do que um simples estudante de zootecnia que não tem muito contato com os suínos. Por quê? Porque você, como representante técnico, você circula, né, frequentemente entre essas instalações. Então, todas as medidas vão ser um pouco mais rigorosas, né? Pensando na possibilidade de você estar veiculando isso, né? Agora você imagina a vida de quem é trabalhador de granja, gente. Isso aqui eles tomam às vezes 3, 4, 5 banhos por dia. Cada vez que entra na granja, você tem que tomar banho e fazer todo esse procedimento. Gil. Oi. A gente tem aviário aqui em casa e é assim mesmo. Exatamente. E agora também tem o controle de entrada assim, até pode entrar pessoas estranhas, mas você tem que assegurar que eles passem por tudo isso e, além disso, eles têm que assinar ali na ata que eles estavam ali, né? Tem Um caderninho de presença? Exato. E aí também, porque tem os apanhadores no final, né? Os apanhadores dos frangos, no caso aqui é frangos. Aí todos eles têm que assinar a ata também que entraram, né, para dentro da propriedade. Isso aí. Tem que cuidar muito também, porque outra coisa que pode contaminar bastante é na hora da retirada da cama, que é as pessoas que vêm retirar, muitas vezes eles ensacam a cama, e aí eles, tipo assim, eles sempre estão comprando cama de vários aviários aí da região, né? E aí eles podem, misturar, nos sacos que eles que estavam vazios, eles trouxeram vazios para ensacar, eles acabam trazendo a doença para dentro. Então, a gente tem que cuidar com isso também, né? Para eles trazerem sacos limpos, né? E não já utilizados, porque eles vão reutilizando, né? Esses sacos de plástico. Exatamente. Tudo que for possibilidade de carrear patógenos de uma criação animal para outra, a gente tem que estar atento, né? Aí você lembra lá do conceito da cadeia epidemiológica, né? Quando tem lá a via de transmissão. A via de transmissão, quando ela é horizontal, indireta, né? Esse saco ele pode estar atuando dessa forma, veiculando algum patógeno, né? Então, tudo isso a gente tem que controlar. E aqui, ó, só um exemplo do que você falou, é o livro de visitas, né? Que você tem que ter
na instalação zootécnica. Então, você tem que... Por que isso? Porque aqui você tem um memorial. Se der algum surto, você consegue depois, através de acessar as informações registradas, você consegue identificar, às vezes, onde é que veio aquele surto, né? Tudo isso é importante. Então, outro ponto, né? Isso tudo é relacionado à entrada, né? Outro ponto muito importante é a questão dos dejetos, né? As criações de suínos, principalmente como ela aqui, ó, nesse sistema aqui de calhas, ela tem uma grande quantidade de dejetos. Então, a forma como esse dejeto vai ser manejado é muito importante. Porque se ele não for corretamente manejado e for dispensado no ambiente, ele pode contaminar os lençóis freáticos, por exemplo, ou até mesmo o próprio por percolação, né? Ele pode chegar a outras criações animais e transmitir doenças de uma criação animal para outra via a água contaminada, às vezes até de lençol freático ou de que percolou, porque às vezes esse churume aqui o pessoal usa como adubo, né? E às vezes, se ele não foi, né, não respeitou corretamente o processo aqui de compostagem, não, o processo de... me fugiu o nome agora. Mas é o processo que tem que acontecer aqui para que esse dejeto possa, né, ser despejado na lavoura. Às vezes você pode estar levando, né, contaminação para aqueles vegetais aqui e está contaminando, as pessoas vão consumir esses vegetais ou outros animais que vão estar consumindo esses vegetais. Então, é muito importante a questão dos dejetos, né? Então, esse aqui é um ponto interessante em que esses sistemas, o sistema Siscal, né, ou o sistema de cama sobreposta, eles são interessantes por isso, porque ele tem uma menor geração de dejetos líquidos, né? Porque aqui você tem que estar limpando isso aqui com água o tempo todo, e aqui não, né? Então, nesse ponto, é um ponto aqui para o sistema de cama sobreposta. Só que aí também, né, cada sistema tem as suas peculiaridades, né? Nesses sistemas aqui, os animais eles têm um maior bem-estar, né? Porque eles conseguem socializar, os suínos eles são muito sociáveis, né? Eles são muito inteligentes. Então, eles conseguem socializar, eles conseguem demonstrar seu comportamento de uma forma mais natural. Porém, também os suínos eles são muito hierárquicos. Eles têm uma hierarquia extremamente complexa. E aqui, então, às vezes acontece de que algum animal, ele está muito embaixo na hierarquia, ele acaba apanhando muito, né? Às vezes até ficando sem acesso a comida e água por causa da hierarquia. Então, aqui a gente tem que ter uma atenção muito maior no sentido de estar identificando esses animais e realocando ele e fazendo os lotes, né? Mas isso é outra conversa, né? Não entra aqui diretamente. O que você tem que pensar aqui é que as composteiras, elas são uma das principais formas de fazer o manejo desse dejeto, principalmente dos cadáveres, né? Placenta, os cadáveres dos animais mortos também. A principal forma de tratamento é na composteira. A composteira, quando bem manejada, é um excelente método de tratamento de dejetos, né? Porque ela chega, às vezes, a mais do que 54 graus Celsius, que é a temperatura de inativação da maioria das bactérias patogênicas. Mas aí o problema é que são os esporos, né? As formas esporuladas, mas enfim, isso aí é para outra conversa. Mas o fato é que a composteira e essas piscinas aqui, elas são os principais métodos utilizados para tratamento de dejetos na suinocultura industrial. Só que a questão é que eles são muito bem, né, são muito efetivos quando respeitados os critérios técnicos, né? Aí aqui na composteira, então, a gente tem que sempre pensar que é mais ou menos uma parte de tecido vivo, tecido biológico, né? Para 4 a 5 partes de palha, né, ou maravalha, para que ocorra essa compostagem de uma forma eficiente, né? Se a gente usar menos maravalha do que isso, começa a ter muito churume, chamar mosca, enfim.
E aqui nas piscinas também, tem que respeitar corretamente o tempo de permanência do dejeto aqui, antes dele poder ser destinado ao solo, né? Então, um outro ponto muito importante são os chamados programas de limpeza e desinfecção. Um bom programa de limpeza e desinfecção, ele tem que seguir 10 etapas, que estão aqui, ó. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, está aqui de uma forma mais detalhadinha, né? A questão da transmissão direta e indireta, isolamento da localização da granja. Aqui ele apresenta algumas das principais falhas, né? Aqui, ó. Aqui estão o passo a passo de um bom programa, os 10 passos de um bom programa de limpeza e desinfecção, que basicamente é lavar com água sob pressão, né? Com aquela VAP, para tirar bem todo e qualquer resíduo de matéria orgânica. Aí você tem que desmontar, né, tirar as grades, todas as peças, peça por peça. Primeiro, passar uma solução detergente, né, que vai tirar toda a parte de gordura, né, que está aderida, incrustada nessas superfícies. Aí, aguarda um período, enxágua de novo com a VAP, monta tudo no lugar, espera secar, e depois de secar, você vai passar um desinfetante. E aí, isso é importante, né? Não passar. Por que a gente não pode passar enquanto ainda está molhado? Porque você vai diluir, né? E esse desinfetante ele já está diluído numa concentração adequada. Se você passar sobre uma superfície que ainda está molhada, você vai hiperdiluir ele e dessa forma você vai estar tendo uma ação menos intensa do que a que você pensou que ele iria ter, né? Aí depois fazer o vazio sanitário e um dia ou dois depois passar o desinfetante de novo. Esses aqui são os 10 passos para uma boa limpeza e desinfecção. Então, os programas de limpeza e desinfecção eles têm o objetivo de diminuir a contaminação do ambiente, né? Então, eles acontecem sempre que você sai um lote de animais da instalação, você faz todas essas etapas para que um novo lote entre, né? E isso porque uma das características desses sistemas é, como ele é um sistema intensivo, ele tem que estar sempre rodando o animal, né? Tem que estar sempre com animais ali dentro para estar otimizando, né, o uso dessas instalações. Só que entre a saída de um animal de um lote e a entrada de outro, tem que ser feito esse manejo de limpeza e desinfecção em que está o vazio sanitário. O vazio sanitário, gente, ele é muito importante, porque ele vai funcionar como... Quando a gente está pensando no complexo saúde e doença, nesses sistemas, a gente tem que lembrar de uma coisa que é o seguinte. O estabelecimento de doenças, né? Aqui a gente está pensando na população, não no animal individual, né, gente? O estabelecimento de doenças nesses animais, nesse grupo de animais, sejam suínos ou aves, ele é relacionado a 2 fatores principais. Um, que é a carga de infecção, né? Ou seja, a pressão de infecção, o quanto de micro-organismos tem nesse ambiente aqui, e a imunidade do animal, né? Então, esse animal ele tem que estar com o seu sistema imune plenamente ativo, né, e funcionando, para que ele consiga resistir a esses desafios sanitários que estão sendo expostos diariamente, né? Quando a gente pensa na pressão de infecção, a gente está falando, é quantitativo mesmo, né? Em quantidade de agentes patogênicos capazes de infectar ele que estão ali. A limpeza e a desinfecção serve para quê? Para diminuir. Então, a gente vai tendo o crescimento, o estabelecimento desses micro-organismos no ambiente, ele vai crescendo, 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 aí você vai lá e limpa, aí diminui. Aí ele vai crescendo, 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 você vai lá e limpa, diminui. Aí, até que se você não limpar, ele vai crescendo, 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 até que no momento ele passa
ponto que é o chamado limiar de infecção, e aqui você tem animais doentes, né? Aí você vai lá e limpa, e aí você volta. Então, sabendo disso, né, a gente faz, então, usa, então, o programa de limpeza e desinfecção programado no final de cada lote. E ainda outra questão que a gente tem que cuidar muito é o conforto das instalações. Por quê? Porque os animais precisam estar confortáveis, não pode ter nenhum estresse, porque o estresse vai prejudicar a imunidade. E aí, então, pode ser que com menos micro-organismos o animal já fique doente, né? Então, a gente tem que garantir o conforto desses animais. Então, isso é uma característica desses sistemas, né? Que eles sempre vão estar sempre aqui com comida e água de ótima qualidade e conforto térmico, né? Você sempre vai ter ali várias janelas para estar fazendo a troca do ar, não deixar amônia aqui dentro, a temperatura vai sempre ter sistemas ou de refrigeração no verão ou de aquecimento no inverno para temperatura constante, porque esses animais, e outra característica que a gente vê aqui é você ver sempre animais da mesma idade, né? Você não vai ter, nunca você vai ver animais de idades diferentes no mesmo galpão. Por que isso, gente? Essa é uma das perguntas do estudo. A resposta é a seguinte: como cada animal de cada idade, ele tem um perfil imunológico, correto? Então, animais adultos são diferentes de leitões, que são diferentes de machos reprodutores, que são diferentes de... Cada categoria animal tem um perfil imunológico específico. E, dessa forma, vai ter alguns agentes que vão lhe causar doenças específicas, correto? Tem algumas doenças que são de leitão, né? E tem algumas doenças que são de porca adulta. Tem alguns patógenos que podem pegar tanto o leitão quanto a porca adulta. Só que os leitões ficam mais doentes porque eles ainda não têm um sistema imune muito bem estabelecido. As porcas adultas, elas já têm uma imunidade. Então, se eu tiver contato desse leitão com essa porca, e a porca pode ser que aquele micro-organismo não seja capaz de deixar a porca doente, porque a porca tem imunidade. Porém, o leitão não tem. E o leitão vai ficar doente. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu não posso ter animais de diferentes idades sobre a mesma instalação. Porque eles vão ter esse contato, né? Então, geralmente, naquele galpão que eu tenho creche, eu vou ter só creche. Naquele galpão que eu tenho maternidade, eu vou ter só maternidade. Naquele galpão que eu tenho gestação, eu vou ter só gestação. Naquele galpão que eu tenho crescimento, eu vou ter só crescimento. Por quê? Eu vou ter animais da mesma idade, né? Porque eu preciso que os animais de diferentes idades não tenham contato por causa disso. Eu posso estar propiciando a contaminação do animal por um agente desnecessário, né? Que ele poderia não ter o contato. Então, esse é o motivo. E também, por que eu preciso ter esses grupos fechados? Para mim ter uma coisa que chama manejo todos dentro, todos fora. Vamos ver. Não está aqui. O manejo todos dentro, todos fora, aqui, todos dentro, todos fora, ele propicia, então, eu ter o vazio sanitário. Porque imagina, se eu tiver várias baias aqui e tiver animais de diferentes idades, animais de diferentes idades, eles vão terminar o ciclo produtivo deles em diferentes momentos, correto? Então, eu vou ter uma hora uma baia vazia, outra cheia. Eu nunca vou ter toda a instalação fechada, toda a instalação vazia. O manejo todos eles, todos fora, é esse manejo em que eu consigo agrupar os animais em lotes com idades parecidas, de forma a que eu tenha, em algum momento, todos os lotes fora da instalação. E aí eu consigo fazer o vazio sanitário, que é aquele momento em que eu não tenho nenhum animal dentro da instalação, e eu consigo fazer esse processo de limpeza e desinfecção muito bem feito, e fazer o vazio sanitário, que é aquele período em que a instalação vai descansar. E aí eu posso fazer, ou seja, a instalação ela fica sem nesse momento, fica até a cortina fechada. Nem a gente pode passar aqui dentro, porque a gente pode estar levando micro-organismos para aqui para dentro. Então é importante que nesse momento não fique ninguém, nem animal, nem pessoa aqui dentro. E também é importante e geralmente um bom vazio sanitário, ele tem que durar de 5 a 7 dias, né? E aí eu vou adequando ele, digo, tem um surto de alguma doença que eu sei que o ciclo da doença é de 10 dias, então aumento o vazio sanitário. Então isso é muito importante vocês saberem, pessoal.
A importância da gente ter o vazio sanitário e de como fazer um bom vazio sanitário. Vamos indo. E aí, então, a gente chega num outro ponto que é muito importante, que é a questão da vacinação. Aqui na vacinação, a gente vai tudo aquilo que a professora falou na aula passada sobre vacinas, só que aí elas vão ter algumas peculiaridades, né? Aqui, tá bem ruim, mas vocês vão, quem se interessar, aqui tem todas as principais doenças que os suínos têm e que a gente consegue controlar com algumas com vacina, outras não. Mas o fato é que a vacinação é uma etapa super importante para a suinocultura, para a avicultura também. E cada vacina tem a sua peculiaridade de quando aplica, em quem aplica, como aplica. Porém, aqui tudo aquilo que a professora falou e que vocês fizeram lá na questão sobre as atividades, os fatores que devem ser preconizados, né, para a gente ter um uso racional das vacinas, tudo entra aqui dentro. Que é a questão de onde você vai adquirir essas vacinas, como você vai acondicionar. Nunca pode deixar a vacina no congelador, né? A vacina tem que ficar sempre de 2 a 8 graus centígrados. Essa geladeira aqui está péssima, né? A gente nunca usava essa geladeira dessa para usar a vacina, né? Você sempre vai usar um cooler específico para isso. E também fazer a vacinação daqueles agentes que existem naquele ambiente, né? Ou, às vezes, quando são vacinas obrigatórias, que a gente tem que vacinar por causa dos programas de controle e erradicação específicos de algumas doenças. A suinocultura tem as suas, assim como, por exemplo, a brucelose e a tuberculose na bovinocultura, né? A suinocultura tem o seu calendário específico de vacinas obrigatórias. E, finalizando, então, com o que a gente chama de monitoria sanitária. A monitoria sanitária são alguns exames, né, que devem ser feitos, ou às vezes com sangue, mas principalmente em abatedouro, né, para identificar as doenças que estão ocorrendo no rebanho. E elas também, só que aqui, geralmente, quem vai participar dessa parte é o médico veterinário, né? Geralmente essas empresas elas têm um médico veterinário, uma equipe de médicos veterinários que é encarregada de fazer essa monitoria. Porém, os zootecnistas eles trabalham muito quando a gente pensa nos programas de biosseguridade, pois eles são pensados em prevenção. E aí entra aqui, pessoal, no final tem um compilado sobre as principais doenças. Não vou falar com você da questão do tempo, né? Mas quem tiver quem quiser saber mais, também tem um capítulo de livro só de doenças que eu coloquei no material complementar. E aí a gente pode estar comentando depois, pode ser? A aula era essa, gente. E aí, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu pausar aqui. Beleza. Aqui eu tô conseguindo ver o chat agora. A aula era essa, gente. E aí, tem esse resumo, né, de tudo que eu falei aqui, um pouquinho mais mastigadinho, né, alguns conceitos um pouquinho mais explicados, mas tem tudo que eu falei que está aqui. Aí vocês podem ler isso aqui, gente, e também leiam, por favor, esse manual, que ele é bem técnico, tem umas fotos bem legais, assim. Pena que a gente não tem oportunidade de fazer presencial, né, porque tudo isso aqui a gente poderia visitar uma granja e ver isso aqui na prática, é bem legal. E aí eu vou pedir que vocês façam esse estudo dirigido aqui, que eu fiz com 5 questões. Ó, que é o que eu acabei de falar aqui, ó. O que é o vazio sanitário e qual o motivo de fazê-lo, o que é esse manejo todos dentro, todos fora, e qual a relação, e como se faz, né, a manutenção dos lotes, né, que é isso que eu falei para vocês, a gente manter lotes homogêneos, né, dentro da criação. Que é, de novo, na verdade, essas 3 questões aqui são relacionadas, né? Você vai responder uma, você já tem a resposta das 3. Aí, cita algumas medidas relacionadas ao controle de visitantes, que é o que o Darley estava comentando antes, e os passos de um bom manejo sanitário, de um bom manejo de limpeza e desinfecção,
que é aquilo que eu comentei com vocês. Até mostrei para vocês, né, lá na cartilha. Mas assim, pessoal, por favor, não... Se vocês conseguirem escrever um pouquinho mais do que, né, só o copiar, simplesmente copiar do material, né? Se vocês conseguirem pensar um pouquinho, né, e dar uma aprofundadinha, né, no que vocês conseguirem e achar interessante. E a aula é essa, gente. E só para terminar, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre essa carta, né, é um formato de artigo em que o professor Sonsini fez, que é sobre os conceitos de biossegurança, de biosseguridade na produção animal intensiva, aí vale para aves e suínos, né? E a relação aqui no final que ele traça com o cenário atual que a gente está vivendo, né? E ainda mais agora esse cenário de pandemia da Covid-19. Acho que vai ser bem legal se vocês, né, puderem ler esse material e pensar um pouquinho sobre ele. Deixa eu ver como é que eu faço para parar aqui o compartilhamento da tela. Tem alguma dúvida, pessoal, da tarefa? Alguma dúvida da aula? Se vocês não têm dúvidas, gente, vamos... Aqui o chat, você vê. Se vocês não têm dúvidas, gente, vamos ficando por aqui, então. Já é 10h10, né, que é mais ou menos a hora que a gente tinha combinado com a prof. Eu tô vendo aqui que tá gravado, eu só tenho que descobrir onde é que vai ficar gravado, e aí eu passo para a prof colocar lá no Moodle, então, para quem quiser ver a aula de novo, né, e quem não conseguiu assistir a aula. E é isso, então, gente. Vocês têm o e-mail, né? Tem o WhatsApp também. Quem tiver dúvida, não fiquem acanhados. Vamos se falando, vamos indo. E é isso. Aí na aula que vem a prof que vai dar aula. E também, deixa eu ver até que dia que é. Mas essas perguntas acho que é tranquilo, né? Acho que vocês não vão ter muita dificuldade para responder elas. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que esteve aí. E se ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém quer falar nada, vamos ficando por aqui, então.